Bom, tudo bem? Meu nome é Leandro Escardo e no vídeo de hoje nós vamos continuar falando sobre o Proximox, mas nesse vídeo a gente vai continuar da onde a gente parou no vídeo anterior. Basicamente, no vídeo anterior a gente fez a instalação, né? A instalação básica do nosso sistema, e agora a gente vai fazer o primeiro acesso, né? A gente fez no outro vídeo o primeiro acesso, mas agora eu vou mostrar em mais detalhes essa questão do acesso, o que tem, mostrar um pouco mais de detalhes cada item que a gente tem dentro do nosso sistema e como ele funciona, e mostrar uma configuração básica para a gente pegar as atualizações e como a gente pode fazer o download de imagens e de imagens LXD. Esse vídeo vai ser um pouquinho longo, porque eu vou conseguir condensar tudo nele, mas em cada item depois eu vou fazer um vídeo separado mostrando como configurar o HA, como configurar a replicação, que a gente vai precisar de mais sistemas, né? Esse vídeo é só para a configuração inicial. Basicamente, como você pode ver essa tela dele, na parte de login, a gente vai logar com o nosso usuário root, que a gente criou lá, com a nossa senha, e aqui tem a parte do Realm, que a gente pode escolher como a gente vai querer logar. Existem duas formas, né? Que existem o Linux PAN e o Promox VE Authentication. Qual a diferença de um para o outro? O Linux, você tem acesso tanto à interface web quanto à console para poder rodar comandos administrativos. E na interface web, você fica restrito à permissão que aquele usuário tem no sistema. Você pode criar um usuário especificamente só para ser leitura, que ele vai acessar a interface web para ver isso. Um usuário só para desligar VMs ou ligar VMs. Então você tem essa flexibilidade, né? No nosso caso, a gente vai logar com o nosso Linux PAN, porque é o usuário que a gente vai poder ter acesso a tudo, para a gente poder mostrar dentro do sistema. Acho que eu coloquei a senha errada. Vamos lá. Vou colocar a senha root e o usuário root, quer dizer, né? E a senha que a gente criou. Pronto, tinha digitado a senha errada. Na primeira vez que você está logando, e como a gente está usando a versão gratuita, felizmente ele vai sempre ter esse pop-up aqui. Algumas pessoas já colocaram uma solução para remover, mas quando tem uma atualização nova, isso reaparece. Então acaba sendo... A gente convive com isso. Você pode simplesmente pegar no X ou clicar no OK. Não tem problema. Basicamente essa é a nossa primeira imagem, a nossa primeira informação, a primeira view que a gente tem. Embaixo aqui, como vocês podem ver, a gente vai ter o log do sistema. O que já foi feito nesse sistema, o que já foi utilizado. É bem interessante para a gente entender o que está acontecendo. Na parte superior, a gente pode ver a versão atual que a gente está rodando do sistema. Link para documentação. Aqui é um atalho rápido para a gente criar uma virtual machine, uma VM, né? Aqui para a gente criar o que eles chamam de CT, que seriam as imagens como se fosse Docker, né? Que nesse contexto ele usa o LXD, que vem nativo do Ubuntu. O Proximox é baseado em Debian, né? Como a gente já sabe. E aqui a gente tem a questão do usuário, né? Se você quiser mudar as configurações, se você quiser trocar a senha, se você quiser trocar o tema, língua, entre outras coisas, e sair. Então, basicamente, essa é a primeira impressão que a gente tem na tela. Uma coisa importante para explicar a vocês, dentro do Proximox a gente trabalha com algumas visões, né? A gente tem as visões de servidor, tem a visão de folder, de pool e de tag. Nesse primeiro momento eu vou deixar na visão de server, porque fica mais fácil para a gente identificar as coisas. E dentro do Proximox, como é que a gente trabalha? Com a ideia bem parecida do que a gente tem dentro da VM, dentro do EXE, né? Você tem um data center principal, que a gente tem esse caso aqui, o data center. E dentro desse data center, a gente vai ter vários hosts, a junção de vários hosts. Então, a partir desse data center, a gente pode gerenciar esse host e também a gente pode ir para diretamente fazer a configuração no host, né? Mas nesse caso, eu vou mostrar primeiro o que a gente tem em data center. Dentro de Summary, dentro do data center, aqui a gente mostra quantas máquinas tem rodando, quantos nodes, o que a gente está consumindo, se tem licença. Se você quer colocar notas aqui para identificar ele, for mais fácil. Quando a gente tem mais de um node, né? De um node físico, e a gente quer criar um cluster, a gente vai criar por aqui. O CEP é a questão
do cluster também, mas é uma função a mais que a gente pode instalar no sistema. As opções, se você quer mudar alguma coisa de forma automatizada, né? O layout do teclado para todo o sistema, a parte de tags, o e-mail que vai aparecer, o MAC address que a gente vai utilizar, dentre outras coisas. A parte de storage, isso aqui não é os storage físico mesmo, isso aqui são os tipos de storage que ele vai criar, né? Aonde ele vai colocar os conteúdos que a gente precisa. Parte de backup, que a gente pode automatizar o backup, né? Do nível de data center para baixo. Parte de replicação também, se a gente precisar. Aqui nós temos a parte de permissões, que a gente vai criar os usuários, né? Nota que a gente já tem um usuário root aqui. A gente pode criar mais usuários. A gente pode criar usuários de API token, grupos, pools. Eu vou fazer um vídeo mais para frente falando mais detalhes sobre os usuários, né? Alta disponibilidade, quando a gente vai configurar a HA, a gente configura por aqui. A parte de SDN, isso veio nessa versão 8, mais nova, né? A gente pode fazer essa configuração, definir na nossa rede, né? Por aqui, por software. A gente pode criar zonas, criar VNets, opções, a gente pode controlar os IPs, a gente pode configurar firewall. Esse também vai ser um vídeo separado que eu vou fazer quando eu tiver mais de um cluster, mais de um node dentro do cluster para a gente fazer isso. Acme é a forma que você tem de configurar quando você quer criar certificados e criar um certificado já assinado, né, que a gente pode utilizar. Essa função é bem interessante quando você tem o Proxmox em forma exposto publicamente ou você quer colocar mais segurança, você assina como certificados. A parte de firewall que você pode definir no nível do data center, mas também você pode definir no nível do host, sem problema. Servidor de métrica. O servidor de métrica é que a gente pode mandar as métricas que a gente tem, né, de quanto está consumindo CPU, outras informações, para um FluxDB e um Graphene, que a gente pode mandar isso externamente, né? O Resource Mapping são os hardwares que estão conectados nos hosts, que a gente quer fazer um mapeamento. Vamos citar um exemplo. No host você tem uma placa de vídeo, ou você tem alguma interface de rede USB, ou algo do gênero que você queira usar especificamente. Você pode colocar aqui, sem problema. Parte de notificação, você pode criar alertas, né? Para mandar e-mail, para fazer um call de um webhook, usar o Gotify, entre outras possibilidades aqui. Isso é interessante, vamos dar um exemplo. Você tem uma máquina que é muito crítica, que está rodando e você quer saber quando essa máquina foi reiniciada, quando essa máquina foi desligada, você pode ter esse aviso, né, e enviar para isso para departamentos ou outros times. Basicamente a gente pode usar para isso. E a parte de suporte. Como a gente não tem uma licença válida, você não consegue abrir um ticket daqui. E o que eles falam quando a gente precisa de suporte? Abrir no fórum do Proxmox, abrir a solicitação que a gente tem. Então, basicamente, esse é o view aqui do data center, né? Agora a gente vai passar para o view do host. Você vai ver que tem coisas parecidas, mas em alguns detalhes acaba diferenciando, né? Porque tem mais coisa. Na parte de no sumário, você vai ver, ó, aqui a gente consegue saber informação maior das CPUs, qual é o server load, qual é a utilização de memória, qual é o tráfego de rede. Você vê que quanto mais o nível a gente vai descendo mais especializado a gente vai ficando. Pode ver qual o hardware que está usando aqui, qual é o kernel Linux que nós temos, qual o tipo da CPU que está aqui, qual é a versão do manager do Proxmox, se a gente tem algum repositório habilitado. Mesma coisa na parte de notas, né, que a gente pode fazer isso. Uma diferença aqui, como a gente está logado como root, a gente tem acesso a console. Então a gente pode rodar comandos via console aqui, como se fosse um usuário root. Se você não quiser fazer alguns comandos pela interface ou alguma coisa que não exista, você pode fazer por aqui. Aí vamos agora para a parte de sistema. O que é a parte de sistema? Aqui a gente está vendo quais são os serviços que estão rodando. Se eu precisar aqui, eu posso parar um serviço, reiniciar por algum motivo, né? A parte de rede, que note que ele cria duas interfaces, né? Essa interface primeira aqui, que é como se fosse uma bridge, né? Que ele associa com a interface física mesmo.
E aqui você pode ver que é o nosso IP. Se você quiser, você pode editar aqui. Você pode editar o IP e você pode editar o gateway. Você pode colocar comentários se você quiser. Parte certificado. Se você quiser alterar o certificado, renovar ou adicionar o ACME, que a gente viu lá em cima na parte do data center, você pode fazer por aqui. O servidor de DNS que ele está usando. A parte de hosts, né, que é o arquivo de host. Como a gente está usando em cima de um Debian, a gente tem um arquivo de host apontando aqui. Se você quiser fazer alguma mudança específica, você pode fazer aqui. Mas lembre-se desse impacto, né? Isso pode impactar nas comunicações, então seja bem claro no que você vai fazer. Essa parte de options é se você quer adicionar mudar essas configurações, né? Que é adicionar uma demora para inicializar e habilitar o Wake Up on LAN. O que é o Wake Up on LAN? Você vai mandar um tipo de pacote para a interface de rede dele se estiver habilitada, e se o Proxmox estiver desligado, ele vai ligar, né? O tempo, que aqui é importante a gente ter o tempo bem sincronizado, principalmente na hora que a gente for fazer nossos clusters. O time zone onde você está e a hora, verifique se a hora está correta. Syslog vai ser toda a junção dos logs, né, do que está acontecendo dentro do sistema. É interessante para a gente quando está tendo algum problema saber disso. Eu vou pular aqui a parte de updates, porque depois eu vou voltar para ele nessa configuração. A parte de firewall, bem parecido com o que a gente tem lá em cima, mas a gente pode colocar as regras de firewall mais específicas para o Node, né? A parte de log, do que foi feito, do que a gente está fazendo. Ele é um pouco diferente do syslog, porque o syslog é mais para o sistema. Aqui a gente pode ver mais os logs do firewall, né? Que a gente está falando especificamente a firewall. Agora a gente vai ver a parte de disco. O disco, por padrão, lembra que a gente criou 2 discos. Um disco que foi instalado no sistema, que é o VA, nesse caso, e o VDB, que foi o segundo disco para a questão das VMs. Nesse caso, ele automaticamente, como a gente escolheu SXT4, ele já fez toda a configuração e está usando um LVM, né, para poder adicionar todo esse espaço para a gente. Esse segundo disco aqui ele não está inicializado, né, então a gente não pode utilizar no momento. Eu vou fazer um vídeo posterior para esse vídeo não ficar tão longo, mostrando como a gente vai inicializar esse disco. Como a gente já criou a partição de disco dele com SXT4, ele cria esse grupo, né? Desse grupo do LVM, cria um grupo chamado PVE, e dentro está o nosso disco aqui. Note que ele tem 7.9.93 GB livre, na realidade ele tem um pouco mais, mas note que você tem que estar ciente de com o tamanho do disco que você vai criar por sistema, para caber o que você quer. A gente criou um disco de 60 GB, foi o suficiente aqui, mas se você pensa em colocar muitas imagens, criar muita coisa, interessante é criar um disco maior. Ele também cria esse disco pequeno, que é o thin, que ele vai crescendo com o tempo. Ele normalmente começa pequeno, como você pode ver aqui ele começa com 1 GB, mas ele pode crescer até esses 19 GB aqui, então é um disco interessante para isso. Você pode criar diretórios também, para esse diretório ser acessado externamente. O ZFS, se a gente tivesse configurado o sistema de arquivo com ZFS, a gente tinha as configurações aqui. O Ceph, que é o que eu já tinha comentado sobre essa parte lá de storage, cluster, quando a gente vai configurar mais para frente, você não precisa instalar ele agora, pode pular essa parte. A parte de replicação, quando ele estiver configurado, aqui você vê o que é parecido com aqui embaixo, né? Mas você vê os logs aqui, se você precisar filtrar ou precisar pesquisar melhor, você vai ver por aqui. Também temos a parte de subscription, vai acabar sendo aquela mesma que a gente mostrou antes, mas aqui ele vai dar a identificação do server. Então, o que acontece? Se você tiver uma subscrição do Proxmox, você vai fazer o upload da subscrição aqui, né? Você faz aqui, pega a informação, ele vai checar e vai autenticar. Mas beleza, Leandro, agora que eu já sei mais ou menos o que eu tenho, né? Ele também, por padrão, cria a VNet, como a gente tinha visto antes. Ele cria esse disco, esse local, que esse é o primeiro. Esse local, por padrão, ele está armazenando todos os dumps de backup, as imagens e os templates do container nesse disco. Nota aqui que ele tem 13% utilizado, né?
A gente pode ver aqui. Isso você pode trocar no futuro também para outro disco, se você quiser. Tanto que você vai ver aqui a separação de imagens, ISO, os templates. E aqui também temos o outro disco que ele criou, né? Aquele Tiny que eu falei que ele cresce com o tempo. Atualmente você pode ver que ele está zerado, né? Não tem nada consumindo de espaço, mas ele pode crescer até 19 GB. E aqui a gente vê a indicação qual é a VM, quais são os discos e quais são as permissões dele, né? Basicamente isso dentro dele, mas falta agora um ponto importante que é a parte de updates. O que é a parte de updates? A parte de repositório. Por padrão, se você for agora clicar em updates, como eu fiz aqui, dá um refresh aqui, ele vai dar esse ok. Ele vai buscar todos os sistemas, todas as atualizações. Você vai ver que ele só está mostrando pra gente atualizações do Debian. Aí você fala, pô, cadê as atualizações do Proxmox? Ele não tem? Como é que eu faço isso? Para você fazer isso, você vai ter que vir em repositório. Tem essa opção aqui, tá vendo que tem PVE No Subscription. Você tem que clicar aqui e habilitar. Só depois de você habilitar aqui, que ele vai conseguir pegar as atualizações. Esse é um repositório, note que ele tem aqui o repositório do Ceph, que é para uma configuração mais específica, e o repositório do Enterprise. O Enterprise, você só consegue acessar ele, só consegue usar ele de fato quando você tem licença. Esse Ceph especificamente é a mesma forma. Tudo que você vê aqui, Enterprise na frente, a Enterprise tem que ter licença. Se você tem aqui download.proxmox, PVE, aqui é free, a gente pode utilizar. Note que ele está baixando aqui atualizações do Debian, atualizações de sistema e atualizações de segurança e atualização do Proxmox. Aí você, depois que você habilitou, você clica aqui no Reload e depois o que você vai fazer? Volta lá para o Updates, você vai ver que aqui só tem o Debian, você vai clicar no Refresh. Vai dar aquele OK, né, que já sabe. Agora o que vai fazer? Ele está buscando lá e agora vai buscar também a atualização do Proxmox. Então, com isso, ele deu OK, né? Então, vou fechar. Aí você vai notar que agora já apareceu a atualização do Proxmox. Olha que interessante. Então, esse é um passo bastante importante. Você tem que lembrar de clicar ali e habilitar para habilitar seu repositório. E agora que a gente está com as atualizações na lista, o que eu faço, Leandro? Né? A gente pode ver aqui, dentro do sistema, a gente tem a questão do changelogs, que é muito interessante. Vamos dizer aqui, tem uma atualização aqui do kernel. Você pode clicar aqui em changelogs, que ele vai mostrar pra gente o que essa atualização está resolvendo. Isso é muito interessante antes de você atualizar seu sistema, você fazer isso. E aqui agora, para efetivamente atualizar, você clica em atualizar, né, upgrade, ele vai abrir essa janela pra gente, que basicamente ele vai abrir o console no VNC e vai mostrar o que vai instalar aqui. Nesse caso, ele vai instalar um novo kernel, que é o 6.8.2, e algumas funções de segurança do Debian. Eu vou dar OK para continuar, e com isso ele vai fazer a instalação. Como essa instalação ele tem um novo kernel, é recomendado que a gente reinicie, né? Para o vídeo não ficar tão longo, eu vou depois reinicializar ele, mas por agora é só você esperar acabar aqui. Quando ele terminar de fazer um download, fazer a instalação, você simplesmente pode vir aqui no botão de reboot, tá vendo? Tem um botão de reboot aqui em cima, que você pode fazer o reboot. Tem também a opção aqui de desligar, tem a opção do shell se você quiser conectar, né? Então, basicamente é isso, pessoal, que eu queria mostrar nessa primeira rodada. E nos próximos vídeos eu vou mostrar um pouco mais de algumas configurações, como a gente pode fazer um download de uma ISO, como a gente pode fazer um download de uma imagem CT e muito mais. Muito obrigado e até a próxima.